Quando a gente fala de estética, os glúteos eles são extremamente valorizados. Ter um glúteo mais redondo, ter um glúteo mais avantajado, isso conta muito para sua estética. Mas um lado muito importante que as pessoas também esquecem ou às vezes até negligenciam é o que o nosso glúteo ele também é extremamente importante para evitar dores de coluna. E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando 5 erros que você pode estar cometendo que estão atrapalhando o seu desenvolvimento de glúteos. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você chegou até aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou especialista em consultoria fitness e estou aqui no YouTube ajudando você, pessoa normal, a ter um físico acima da média. Antes de mais nada, a gente precisa pensar na anatomia do glúteo. Então, basicamente, o nosso glúteo está dividido ali em 3 subdivisões. A gente vai ter glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Cada um deles responsável por uma atividade principal, digamos assim. É muito importante que vocês entendam isso, porque ao longo do vídeo vocês vão perceber que faz todo sentido a gente entender como que funciona o glúteo como um todo e qual que é a função de cada um desses para a gente poder entender melhor o que fazer. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho um vídeo onde eu explico melhor aqui no canal a função de cada parte do glúteo, seja o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo, e vocês vão entender melhor. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre 5 erros que você pode estar cometendo no seu treino de glúteo. E o primeiro erro vai ser seleção de exercícios inadequada. Por incrível que pareça, o glúteo máximo ele é uma das musculaturas mais fortes do nosso corpo. Quando a gente fala de seleção de exercícios no treino de glúteo, muitas vezes a gente vê pessoas começando o treino de glúteos por exercícios onde a gente não consegue fazer um grande deslocamento de peso. E isso é um erro muito grave. Por quê? A gente tendo o glúteo como um músculo-alvo, ele vai ter capacidade de produzir bastante força. E quando você começa os treinos de glúteo por exercícios onde você não consegue deslocar muito peso, você vai acumulando fadiga, então você vai cansando aquela musculatura e você vai chegar nos exercícios de grande deslocamento de peso já com essa musculatura muito fadigada. E a gente não vai conseguir extrair o máximo daquela musculatura e assim estimular o máximo de hipertrofia possível. E quando eu falo de começar por exercícios que a gente não consegue deslocar muito peso, eu não estou falando de pré-ativações, tá? Eu estou falando de iniciar o treino por exercícios como, por exemplo, glúteo 3 apoios com caneleira, que não é um exercício inútil como algumas pessoas falam, mas é um exercício que a gente não consegue fazer um grande deslocamento de peso e a gente não consegue estimular o glúteo da melhor maneira possível. Então ele pode ser encaixado de maneira mais inteligente ao longo do seu treino. E exemplos de exercícios excelentes para glúteo, principalmente que tem um bom deslocamento de peso, são agachamentos com uma boa profundidade, leg press 45 com uma boa profundidade, agachamento búlgaro, levantamento terra sumô. Todas essas variações têm uma boa ativação de glúteo, desde que a gente tenha uma boa execução, e esse é o segundo ponto do nosso vídeo. Não adianta de nada a gente ter um treino montado de forma excelente, extremamente pensado para a gente ter um bom desenvolvimento de glúteo, se você não vai ter uma boa técnica de execução dos exercícios. Se você montar tudo de forma estratégica, mas na hora de executar você não fizer direito, nós não vamos ter os resultados que vocês esperam, justamente porque não basta ter uma boa prescrição, a gente tem que ter um bom treino. E eu não vou entrar aqui nem no critério de alinhamento mecânico, eu só vou entrar em ajustes simples que podem fazer toda a diferença no seu treino de glúteo, onde você ou vai estimular mais glúteo ou vai estimular mais quadríceps. Vocês lembram que agora há pouco eu dei exemplos de exercícios para glúteo bons, porque eles vão trabalhar bastante glúteo e vão conseguir permitir que a gente desloque bastante peso. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas todo exercício de glúteo multiarticular vai envolver também, além da extensão de quadril, extensão do joelho. E é justamente nesse ponto que, se você não souber direitinho o que você fazer durante o alinhamento, você acaba ativando mais quadríceps do que glúteo. E aí um treino que deveria ter uma ênfase em glúteo para ter um bom desenvolvimento, acaba tendo um estímulo de quadríceps muito maior do que o de glúteo. E aí começa a acontecer o desequilíbrio corporal, onde você desenvolve quadríceps e não desenvolve glúteo. E a gente quer desenvolver o seu glúteo. E para vocês terem uma ideia melhor e eu conseguir mostrar para vocês na prática, eu vou trazer aqui um exercício que é o agachamento búlgaro, onde com o simples fato da gente inclinar o nosso tronco um pouco para frente, aumentando a nossa flexão de quadril, a gente faz com que a ativação do nosso glúteo seja muito maior, tanto pela quantidade de alongamento das fibras desse músculo, quanto pela distância da resistência para o eixo de rotação. Então, essa simples mudança entre flexionar um pouco mais o quadril, inclinando o tronco para frente, ou deixar o tronco reto, já é um diferencial muito grande no seu treino de glúteo.
E a gente aplicando isso em todos os exercícios vai trazer um resultado final que pode ser satisfatório se você estiver fazendo isso da forma correta, ou pode prejudicar o seu treino se você não tiver noção de que isso acontece. Ainda no ponto 2, se tratando de ajuste de execução, a gente tem as questões da amplitude parcial ou excessiva. Quando a gente fala de treino de glúteos, a gente não pode ter essa amplitude nem muito reduzida, como por exemplo no agachamento, descer ali até antes de 90 graus, e nem muito excessiva, passando ali de 120, 130 graus, colando o nosso bumbum no calcanhar. Tanto um quanto o outro não vão trazer a otimização do glúteo. Quando a gente pensa em glúteos, a gente precisa de algo ali passando dos 90 graus de flexão de joelho e antes dos 130 graus, algo em torno de 100 a 110 graus de flexão já é o suficiente para a gente ter um bom alongamento do glúteo e ter uma boa capacidade de produção de força disso. Se a gente descer menos, a gente não vai ativar tanto ele, porque vão entrar mais outros extensores do joelho, como por exemplo o vasto lateral, o vasto medial. E se a gente desce muito mais do que isso, a gente vai acabar dividindo o trabalho dos glúteos com adutores magnus, por exemplo. Então não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar num ponto onde a gente vai conseguir extrair ao máximo de trabalho do seu glúteo. E aí a gente parte para um terceiro ponto do nosso vídeo, que é uma dominância excessiva dos paravertebrais do quadrado lombar nos movimentos de extensão de quadril. Como a gente falou lá no início, a função principal do glúteo máximo é fazer extensão de quadril. Só que ele não é o único que faz isso. Nós temos vários outros músculos que fazem isso. Em alguns exercícios como o RDL, extensão de quadril no banco romano, as pessoas acabam compensando muito esse movimento com o trabalho do quadrado lombar e dos paravertebrais, fazendo a extensão do tronco, e acabam esquecendo de fazer o que a gente realmente deveria, que é a extensão do quadril. Ou em alguns casos vocês fazem até a extensão do quadril, porém vocês utilizam muito os paravertebrais e o quadrado lombar para fazer essa extensão do tronco, dividindo muito o trabalho do glúteo. Então vocês acabam não jogando tanta atenção para o glúteo porque vocês compensam com essas outras musculaturas. E aí, quando você identificar isso acontecendo, uma boa dica para você direcionar a contração para a região do glúteo é você imaginar que tem uma caneta ali entre seus glúteos e que você precisa apertar essa caneta na fase concêntrica. Por exemplo, aqui no RDL, quando você for fazer a fase de subida, imagina que tem uma caneta aqui no seu glúteo e você precisa contrair o glúteo apertando essa caneta para fazer a extensão do quadril. Consequentemente, o seu tronco vai subir. E não pensa só em subir o tronco, porque senão você vai acabar contraindo muito os paravertebrais, os eretores da coluna. E dito isso, nós já vamos para o quarto ponto do vídeo, que é ter um programa de treino montado de forma inteligente. Então pensa o seguinte: a gente viu que tem muitos músculos auxiliares que a gente compensa com uma série de outras musculaturas, que o glúteo exerce várias funções. E quando a gente pensa em trabalhar os seus glúteos da maneira ideal para a gente ter resultados satisfatórios, a gente tem que montar um programa pensando se o glúteo ele vai trabalhar numa fase mais alongada, se o glúteo ele vai trabalhar numa fase mais encurtada, aonde vai ser o ponto de maior torque daquele exercício, qual que é o ângulo da resistência. O importante é você entender que para ter um bom resultado e um bom desenvolvimento de glúteo, nós precisamos trabalhar todas as funções do seu glúteo, máximo, médio e mínimo, a depender de quem você queira evoluir. O glúteo ele precisa exercer todas as funções: extensão, retroversão, abdução, rotação externa. Isso é montar um planejamento de treino eficiente. Vocês já perceberam que treinar glúteo é algo bem complexo. E se você está com o objetivo de entender melhor como que você vai treinar glúteos de maneira eficaz, seja para você mesmo ou então para ajudar alguém no treino de glúteos, eu tenho para você 3 aulas grátis que eu gravei com o intuito de te ensinar do início ao fim do treinamento de glúteos eficaz. Então lá a gente fala sobre encurtamento, sobre desvios posturais, sobre desequilíbrios. Você não vai se arrepender se você acessar essas 3 aulas. Eu garanto que você vai ter o treino de glúteo mais eficaz que você já fez. Para isso, só entrar no link aqui abaixo na descrição, preencher seu e-mail, nome e telefone, que você vai receber as 3 aulas no seu e-mail instantaneamente. E por último, mas não menos importante, as pré-ativações de glúteo. Ter uma seleção de exercícios bem feita e uma técnica bem aplicada nesses exercícios faz toda a diferença. Mas ter glúteos bem ativos na hora de fazer
cada movimento vai ser um extra, um plus muito grande nos seus resultados. Isso porque a gente tem diversos músculos que fazem o trabalho do glúteo. E se você não tiver um glúteo bem ativo, preparado para fazer esses movimentos, ele vai acabar ficando um pouco de lado e deixando essas outras musculaturas assumirem, por você não conseguir ter um drive neural, não conseguir conectar o seu cérebro com o seu glúteo para fazer contrações eficientes. E se você é uma pessoa que trabalha bastante tempo e que na maior parte do seu tempo você está sentado no seu trabalho, eu tenho quase certeza que o seu glúteo está inativo, por ficar ali numa posição de alongamento durante muito tempo sem ter grandes graus de ativação, principalmente para fazer a marcha, para fazer a caminhada, que seria onde o nosso glúteo seria mais recrutado, fazendo a extensão do quadril. Então, basicamente, o objetivo da pré-ativação é informar para o seu corpo e para o seu cérebro que aquela musculatura que está sendo pré-ativada, ela logo após vai ser utilizada para realizar o movimento, fazendo com que a conexão entre seu cérebro e a sua musculatura seja facilitada e a gente tenha uma ativação e um trabalho maior de glúteo durante a execução do exercício. Essas pré-ativações elas podem tanto ser feitas logo antes do seu treino de glúteo, para a gente já ter uma ativação daquela musculatura, ou a depender do grau de inatividade, ela pode estar sendo feita de forma diária. Claro, isso vai depender de cada caso, então se você está com o glúteo muito inativo, se não está, se está muito encurtado, se não está, mas nas duas aplicações ela não está incorreta. Pode ser feito tanto só antes do seu treino de glúteo, quanto todos os dias com uma frequência maior, até a gente estar obtendo ali uma boa ativação de glúteo durante os seus treinos. E para vocês entenderem melhor algumas pré-ativações e como elas vão fazer esse trabalho ser facilitado para o seu glúteo durante a execução dos treinos, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo do vídeo que vai falar especificamente isso, para vocês entenderem de forma muito facilitada como aplicar na rotina de treino de vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que a maioria de vocês que assiste os vídeos não é inscrito. Então a gente consegue acompanhar isso pelo Analytics e a inscrição de vocês faz muita diferença. Tanto a inscrição quanto o like aqui no meu conteúdo. Então se você já foi inscrito, deixa o like. Se você não é nem inscrito e nem deu like, se inscreve, deixa o like, que é tudo ali pertinho. Você me ajuda bastante a continuar entregando conteúdo de qualidade para vocês.